Tem uma piada rodando no MBL que pegou, né, isso no pulo. O nosso querido Rafael Almeida Rizzo já soltou um vídeo. Porque lembra que no período eleitoral do ano passado, tava toda aquela campanha, houve o primeiro vídeo do fundo preto lá. Vai só, ninguém aguenta mais. Olha, vou botar um pano preto pra fazer uns vídeos aí, né, uai? Vamos gravar aí pra vocês verem que eu vou falar a verdade, né? Falar as verdades aí. Ele fez um vídeo, atacou muito o PSD. Na eleição pra prefeito de 2024, o problema do Brasil era o PSD. Aí eles tiveram um simulacro de militância, botaram umas velhas lá pra ficar xingando candidatos do PSD. O que aconteceu? Vamos lá. O Rizzo fez a edição final sobre isso. Vamos lá. Que o PT é o nosso inimigo, você já sabe. Mas que tem um escondido debaixo do seu nariz, você nem imaginava. E chama-se PSD. PSD, tome sua posição. Caso contrário, o Brasil inteiro lutará contra o partido que sustenta a ditadura de Moraes. PSD 55. O inimigo que estava escondido até agora. Que o PT é o nosso... É o seguinte, amigos, ontem a gente mostrou na live pra vocês que o programa de TV do PSD é um programa que parece o programa do governo do Tarcísio agradecendo o PSD, né? Eles fizeram uma propaganda na TV malandra. O Tarcísio tem como grande articulador político no governo do estado de São Paulo, é hoje também um dos seus articuladores nacionais, o Kassab. Quem é o Kassab? É o inimigo que o Nicolas vendeu. Olha só, o PSD tá aliado, o Pacheco tá aliado com o Xandão, não tá deixando a gente andar lá com a CPI do Xandão, porque nós vai chegar... Eles nunca quiseram dar nada, tá? O PSD é um aliado de qualquer um, então o bolsonarismo é aliado do PSD, o petismo é aliado do PSD. Venderam uma história de cunho eleitoral lá pro ano passado, passou aquilo, adivinha quem é o centro da articulação da campanha Tarcísio, tá? E que recebeu as devidas homenagens do Bolsonaro ontem. É isso que você tá vendo aí, o Kassab, o suposto maior inimigo do Brasil. Esses caras venderam pra militância deles ano passado. Não, o PSD é o grande problema, o Kassab é o grande problema. E olha, o Kassab é realmente parte do problema brasileiro. O Kassab é centro do problema brasileiro. Não pelas razões que o bolsonarismo levanta. Porque se o crime do Kassab foi ser um dirigente partidário amigo do Xandão, que não quer andar pra frente com CPIs ou temas que machuquem o STF, então eles têm que falar do Kassab, eles vão ter que falar do Pepuni, vou falar do Ciro Nogueira, que era do Bolsonaro, do União Brasil, que é ou não é, depende da circunstância, aliado deles, vai ter que falar dos seus amigos do Republicanos, e vai ter que falar, acima de tudo, do Valdemar da Costa Neto. Então, não é sobre isso. Não é sobre isso. A crítica deles era uma crítica conjuntural na questão das eleições, inclusive aquilo foi usado para bater no próprio Tarcísio. O tema do PSD foi usado para bater no Tarcísio e à época no candidato a prefeito de São Paulo, lá o Ricardo Nunes. Porque tinha um marçalismo subjacente naquele discurso. E aí o tempo passou e tal. Pois bem, como é que terminou essa história? Terminou com o Kassab recebendo a famigerada medalha incomível, imbrochável e imorrível do Bolsonaro. A medalha mais loser que você tem. Se você é um bosta, você recebe uma medalha em que o Bolsonaro outorga para outros, tipo, que ele não brocha. Do ponto de vista simbólico, o Bolsonaro é uma brochada ambulante. É, assim, ele é uma incomível, né? Um cara que botou no mundo Jair Renan e Carluxo tem que ver, tem que repensar a sua, abre aspas, homofobia, fecha aspas, né? Porque é complicado lá, né? A genética ali não é muito amiga da heterossexualidade, pra dizer o mínimo. E aí, você vai mandar pro Kassab também o negócio de incomível? Por quê? Super, né? O Kassab é um homem cabeça aberta. Pra que você vai ficar constrangendo ele com esse tipo de comentário homofóbico? Eu não entendi, né? Então, aí ele foi lá, deu a medalha, o Kassab vai dar risada e o jogo segue. O jogo segue. E o que isso reforça? Que é aí onde a gente vai começar a reflexão. A próxima eleição, a eleição de 2026, é a eleição do Centrão. Essa é uma eleição centrônica. Essa é uma eleição em que o Centrão vai, na cabeça dele, assumir as rédeas do Brasil de vez. Tá? E entendam, o Centrão governou o Brasil através do Poder Executivo de maneira formal? Sim, o Centrão governou o Brasil de maneira formal durante o governo do Michel Temer. E antes, quando foi que o Centrão governou o Brasil de maneira formal? Foi no governo José Sarney. O governo Collor, ele foi uma espécie de um primeiro surto de modernização. Ele vinha com um discurso liberal, tinha coisas puxadas do Melchior ali. Foi um governo confuso e caiu porque não agradou o Centrão, dentre outras razões. O governo Fernando Henrique foi um governo que ele era
social-democrata na cabeça, modernizante, reformista e neoliberal em termos econômicos, em termos de gestão. Não dá pra falar que foi o governo do Centrão. Aí vem os governos do PT, que são governos de esquerda, e teve o governo Bolsonaro, que é um governo de direita. De direita. Ser de direita não significa ser bom, tá, galera? Não é sobre isso. Você pode perfeitamente ter um governo ruim de direita. Entendam isso, tá? Dito isso, o Centrão, né, se for olhar, o Sarney, ele não ganhou eleições diretas para ser presidente da República, né? Ele venceu as eleições indiretas, na verdade através do Tancredo, ele era vice do Tancredo. E o Temer entrou porque era vice. O Itamar, a gente pode botar aí também, é um cara do Centrão que era vice. Então, se olhar com carinho, né, o Centrão nunca ganhou eleição para presidência. Ele sempre se amarra num projeto de outro. Se amarraram no projeto do Fernando Henrique Cardoso, depois se amarrou no projeto do petismo, se amarrou no projeto do bolsonarismo. Só que agora, eles têm um candidato que, em essência, é do Centrão. Tarcísio Gomes de Freitas, que vai se firmando como candidato, principal candidato favorito a levar a eleição presidencial, ele é o candidato do Centrão. Tarcísio, antes de ser bolsonarista, ele já estava na máquina pública e já tinha atividade política. Ele chega na política com a turma do Valdemar, ele atua no governo Dilma, depois ele cresce no governo Temer, e aí com o próprio Valdemar e etc, se torna uma figura importante no governo Bolsonaro. E aí ele ganha um manto de direita, ele ganha ele recebe a medalha do imbrochável, incomível, imorrível, e se torna um cara de direita. O Tarcísio, ele é muito mais um representante do Centrão do que qualquer outra coisa. Mas dito isso, né, o histórico dele e talvez parte da sua visão de mundo é de um cara mais à direita. Podemos dizer que ele é um cara de centro-direita. Mas ele está sendo colocado lá como candidato através de uma espécie de uma coalizão que juntaria PP e União, famoso o que, Riso? Pepuni. Juntaria o MDBrep, que é o que, Riso? O MDB Republicanos? Exatamente. Juntaria o PL, aparentemente junto o PSD. E aí você vai ter uma coligação que não, assim, não sei se é sem precedentes na história brasileira, mas ela é muito grande. Ela é colossal. E aí essa hipercoligação, com o Tarcísio provavelmente saindo candidato no próprio PL, ela iria passar o rodo e governar, assumir o governo com essa coligação, e essa coligação ser inclusive majoritária do ponto de vista da Câmara dos Deputados do Senado, entenderam? Tanto na Câmara quanto no Senado, eles seriam majoritários e teriam governabilidade. E aí o que eles fariam para garantir isso? Em tese, o projeto dessa galera eles fazem o presidente e repartem entre si os governos estaduais, e repartem entre si os ministérios, e aí como todo mundo ficaria bem contempladão, aí eles podem, né, ter mais governabilidade e eles seriam o centrão de si próprio, né, porque os seus deputados são centrônicos, mas já que eles já são contemplados pelo orçamento secreto, eles vão votando com o governo e o governo anda com o negócio aqui e o negócio ali. Seria mais ou menos essa ideia, e este é o sonho molhado do mercado financeiro, porque aí o Tarcísio fala, olha, eu tô fechando aqui com esses caras um super PEC de partidos políticos, isso vai me dar uma governabilidade grande, eu passo umas reforminhas e a coisa anda. E aí o mercado financeiro basicamente tem orgasmos, eles ficam literalmente comprados. Eles estão, vamos dizer assim, gozando de muita energia e bons, vamos dizer, bons augúrios sobre o futuro, tá? É isso. Estão gozando de todas as faculdades mentais, ainda que um pouco iludidos pelo processo. Naturalmente, vocês vão falar, poxa, Renan, mas isso me parece bom, me parece até uma tentativa de resolução do problema de governabilidade brasileiro, no que eu retruco. Não foi o governo Temer um grande governo de coalizão desses caras, senhor Rafa Almeida Riso? Opa! Não foi o governo Sarney também isso? Opa! Ora, isso já aconteceu antes na história brasileira, e se eu incluir o PT aí no meio, o PT também teve, durante os governos Lula 2 e Dilma 1, ele tinha o PMDB, que era gigantesco à época, acho que já tinha no Dilma 1, já tinha o PSD, você tinha PP, você tinha o PL, você tinha o Republicanos, eles tinham uma grandiosa maioria, fora o próprio PT, que era muito grande. Tá? Então quando você pegava o PEC, sobrava na oposição o antigo PFL, que era o DEM, e o PSDB, e o PPS, que era nanico. Então, já teve. O grande problema
o Centrão é insaciável, a vontade de assaltar os cofres públicos por parte dessa galera toda é insaciável, e o patrimonialismo inerente a eles, que fazem com que as práticas políticas nunca sejam transformadoras, e eles precisam manter o rol de privilégios deles operando, é insaciável. Logo, é um governo que terá capacidade para fazer muita coisa, mas essa muita coisa que precisa ser feita, em grande medida, é o quê? São coisas que afetam eles próprios. É como se eu tivesse grandes poderes para me machucar. Eu não vou usar grandes poderes para me machucar. E dada a própria natureza múltipla desses grupos, o mais provável é que eles vão se refaccionando e um começa a querer, eu quero aquele ministério, não vai ter eleição para prefeito, eu vou romper. E aí você começa a esgarçar essas relações. Mas dito isso, o Centrão encara este momento como um momento único. É um momento de fusão entre o Centrão, patrimonialista brasileiro, e o discurso da direita que surge para valer no Brasil a partir de 2014 com o crescimento do MBL, o Olavo de Carvalho, o movimento Vem Pra Rua, o bolsonarismo, todas essas forças. E isso termina em Bolsonaro, fracassa como o governo Bolsonaro. Só que aí o Bolsonaro, o que ele virou? Um grande eleitor. Ele é o grande eleitor que aponta, é pra votar nesse cara aqui, ó. Vota nesse aqui, ó. E aí ele tá jogando essa energia toda numa estrutura política do Centrão. Então é como se o voto de opinião das pessoas que saíram às ruas, as pessoas que têm sonhos de Brasil diferente, sejam colocadas nos mesmos canalhas que mantêm a gente vivendo na mesma merda de sempre. E no mesmo, são os mesmíssimos canalhas, grande parte deles que estão no governo petista e que estavam no governo petista antes. A mesma escumária, a mesma camarilha. Aí vai fazer uma reforma econômicazinha daqui, uma outra dali, mexe daqui pra agradar os mercados que fazem parte, como eu disse ontem, dessa mesma elite. E o que você tem no fim? Nada, você tem um paciente que é o Brasil que tá permanentemente na UTI, aí você deu um tratamento novo, um remédio novo aqui e vai mantendo o paciente ali, sempre assim, próximo do óbito, tá? Mas ainda funcional. Então ele consegue trabalhar, mas não trabalha muito bem, entendeu? Ele tá com câncer, então ele tem que fazer umas sessões de rádio, de químio, mas consegue trabalhar aqui e ali, entendeu? Ele tá ali, né, numa espécie de um bico do corvo, mas ainda funcionar, então ele consegue fazer um Uber, ele vai se mantendo a duras penas. Esse é o Brasil. O câncer é o Centrão, é o nosso velho patrimonialismo. E o tumor nunca teve tão grande, tá espalhado. Então, o tumor, né, o tumor autoconsciente, que é o Centrão, ele tem que entender assim, pô, é um pouquinho, toma um pouquinho de químio, é um pouquinho, a gente morre um pouquinho, de químio, eu não posso matar o hospedeiro, o hospedeiro tem que estar vivo. Então esse câncer autoconsciente, ele vai lá, vem um químio, faz uma cirurgiazinha aqui e tal, e o jogo vai seguir, porque o que esses caras querem é isso. Muito bom, né, o Riso levou isso aqui, porque o plano do Romero Jucá parece que tá acontecendo, né, vamos lá. Em diálogos gravados, Romero Jucá fala em pacto para deter avanço da Lava Jato, né? Aí ele tá falando com o tal do Sérgio Machado, né? Era isso. Que era de uma empreiteira, né? É. Só o Renan, não eu, né? O caso Calheiros, que está contra essa porque não gosta do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha. Gente, esquece o Eduardo Cunha está morto, diz Jucá ao ex-presidente da Transpetro. Na sequência, Machado destaca que preciso botar o Michel num grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo, enfim, diz o ministro. Com tudo, aí parava tudo. Delimitava onde está, pronto, avaliava Romero Jucá, sugerindo que quem está sendo investigado continue alvo da Lava Jato, mas quem ainda não faz parte da apuração do esquema de corrupção ficaria blindado. Olha que legal. Este grande acordo, meus amigos, que o Romero Jucá falava... Só troca o Michel aqui, né? Hã? Só troca o Michel nessa frase agora. Só trocar, porque ele aconteceu no governo do Bolsonaro. O grande acordo nacional aconteceu no governo do Bolsonaro. Esse acordo das elites que rolou e que foi articulado e foi pensado por elementos dos velhos partidos políticos brasileiros, normalmente PT, PSDB e PMDB, que foi articulado por grandes pensadores do jornalismo brasileiro, vocês sabem do que eu tô falando, né? Vamos ver se alguém acerta aí nos comentários, né? Tô falando de um cara que foi articulado por pelo menos 4 a 5 ministros do STF, que foi pensado pelos bancões, tudo isso para a Lava Jato, coloca o governo Bolsonaro ali de joelho porque é um governo fraco, tudo isso desenha a soltura do Lula, o Lula se tornando elegível e o retorno do Lula ao poder. A única coisa que não funcionou muito nisso foi que o governo do Lula foi um governo ruim. Mas como é que esses caras se reorganizaram? Sai o Lula entre o Tarcísio, porque não importa se é esquerda ou direita, não importa se é esquerda ou direita, não importa, dane-se, ninguém liga. O importante é que esse aparato de elite continue mantendo a gente nessa escravidão. E eu não quero parecer aqui um revolucionário de nada,
Porque às vezes esses discursos assim, parece, estamos vendo essa escravidão, parece dramático. Galera, é um regime no mínimo de servidão que a gente tem aqui no Brasil. É um regime de servidão. Você tem que, pra pagar imposto, são 5, 6 meses do ano. E o Estado não te entrega nada de volta. Os serviços públicos no Brasil são uma bosta. Uma bosta, as ruas são mais bosta. A experiência de ver no Brasil é uma bosta. A educação é uma bosta, produtividade baixa. Privilégios lá no alto. É uma merda morar no Brasil. Uma grande merda. E você, né, tá sendo espoliado. E esses caras ficam aqui pintando. Então assim, vai pintar a eleição. O vagabundo do Bolsonaro, que é um pedaço de lixo, ele vai, agora é o Tarcísio, tá ok, tô com o Kassab, porque ele tá interessado assim na salvação personalíssima dele. E vai endossar toda aquela luta, que já acabou, aquela luta do impeachment, né? Poxa, sorte que a gente não parou o MBL naquela época, como a gente chegou a pensar, fizemos impeachment, estamos pra história. Porque na prática a história continuou, né? E o que terminou a nossa luta de impeachment? Em nada. As pessoas que saíram às ruas pelo impeachment da Dilma se tornaram, vamos dizer, lacaios que vivem de aplaudir o Valdemar. Ai, parabéns, Valdemar. Parabéns. Você agora está gigantesco, graças a nós. É isso que deu, né? As pessoas hoje pagam pau pra isso. As pessoas agora, tipo, um bolsonarista tá com um bloquinho na mão. Pera. O Nicolas falou que era pra odiar o Kassab. Não, agora é pra gostar do Kassab. É pra gostar do Kassab. Não, tá. Vou gostar do Kassab. E é isso. Aí fica o Bolsonaro com a baba seca na cara dele, né? Um sujeito vil, entregando esse negócio dele pra um cara que parece o vilão lá do filme Duna. Sabe aquele vilão que morava num tanque de óleo? É só procurar.